Boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está nos vendo pela internet. Eu vou falar em português, que é esta língua. O Luc Ferry tinha me pedido para falar em francês, mas causaria problema, sobretudo com a internet, então ele vai se divertir com esse aparelho de tradução. O tema da nossa noite, como o Giancarlo acabou de anunciar, é algo que toca a todos nós. As transformações que a gente está passando no mundo contemporâneo. Não tem ninguém nessa sala, não tem ninguém na internet, não tem ninguém em casa que não esteja sofrendo dessas mudanças que nós estamos vivendo. São mudanças que tocam do nascimento à morte. São mudanças no nascimento quando nós estamos numa época da engenharia genética e temos questões éticas sérias para discutir sobre selecionamento de embriões, por exemplo. São mudanças na educação. Os professores estão desesperados, a disciplina não funciona mais, os ideais de até pouco tempo atrás, vamos estudar, fazer um vestibular, entrar numa faculdade, também não é animador, não são animadores esses ideais para os estudantes. Nós estamos vivendo transformações importantes no amor, né? Transformações fundamentais. As pessoas hoje em dia não têm mais nenhuma razão de estarem juntas se não quiserem estar juntas. Não dá para explicar que você está com alguém porque você prometeu para o pai daquela pessoa, porque você disse porque senão seu parceiro ou sua parceira vão educar mal o seu filho, porque você jurou no leito de morte que você, do seu sogro, do seu pai, que você ficaria com aquela pessoa até o final da sua vida, não é? Então quem reclama de manhã com quem está, é porque é uma forma de declarar amor como outra qualquer, né? Eu detesto você, eu também te detesto, muito bem, bom dia, né? E prossigamos, né? Nós temos mudanças importantes no trabalho. Nos contaram que a gente iria se aposentar aos 50, 60 anos de idade. E é mentira. A gente vai viver agora mais 40 anos. Ninguém vai conseguir se aposentar nessa idade. Quando a gente acha que a gente chegou no auge, nós temos mais 40 anos pela frente. Nós temos um bando de adolescentes cinquentão, perdidos, sem saber como reinventar a sua vida, né? Faz parte também das transformações atuais. E nós temos hoje em dia controles que fazem muitas vezes esticar o momento da morte, colocando sérios problemas para as pessoas, para as suas famílias, até onde nós devemos deixar que a tecnologia haja sobre nossos corpos, né? Às vezes fazendo uma vida infinita que de sã consciência ninguém gostaria de ter. Enfim, tudo isso faz com que nós estejamos sem bússola, que nós estejamos desbussolados no século XXI. Esse Café Filosófico Especial da CPFL com Fronteiras do Pensamento 2011 está discutindo essa questão. E é um enorme prazer discutir essa questão com um dos filósofos mais conhecidos aqui no Brasil, e de renome internacional, de uma influência em seu país muito grande, tanto na universidade quanto na política, uma vez que ele teve cargo e tem nos dois lados, com uma obra de quase 30 livros. Ele é jovem, né, mas quase 30 livros, Luc Ferry, e que a última parte da sua obra, sobretudo os últimos 15 anos, seus últimos livros, tratam dessa questão de como é que pode dar uma nova bússola para esse mundo. De que maneira eu poderia, em poucas palavras, introduzir ao pensamento de Luc Ferry? Não sei se ele estaria de acordo com essa minha introdução, mas eu posso dizer, ao menos para ele e para vocês, de que maneira me interessou e muito a leitura dos trabalhos dele desses últimos anos. E me interessou porque ele tem feito a clínica, quer dizer, ele tem se debruçado sobre essa questão e que ele organiza da seguinte maneira.
ele diz que no primeiro momento nós tínhamos uma bússola muito clara, que era a bússola da natureza, a bússola cósmica, onde cada um tinha seu lugar já pré-determinado. Homens aqui, senhores aqui, escravos ali, mulheres lá, né? E as pessoas deveriam só se adequar àquela posição. Era uma ética cósmica, onde nós não precisávamos duvidar. Você deveria simplesmente se adequar. Essa seria a primeira. A segunda corrige um defeito da primeira, no sentido que faz com que todo mundo passe a ser igual. No caso, todo mundo passa a ser igual frente a um Deus. Nós saímos dessa ética cósmica e entramos numa ética religiosa. Nós somos todos iguais, diferente da primeira, que era aristocrática. Nós somos todos iguais frente a um ser além de nós, que nos transcende. Essa ética dura fica bastante tempo, até século XVIII, século XVII, século XVIII, até o Iluminismo, onde ela é substituída pela ética da razão. Onde estava Deus, entra a razão. Finalmente, século passado, o século da desconstrução. Nada fica de pé. Nietzsche, Marx, Freud, Lacan desconstroem todas as possibilidades de amarrações para o ser humano. Nós ficamos sem caminho, nós ficamos, como dizia agora há pouco, nós ficamos desbussolados. E nesse momento, o que fazer? Nesse momento, há um desespero na nossa sociedade, as pessoas que num primeiro instante acharam ótimo essa liberdade, começam a ficar profundamente angustiadas. Nós vemos retrocesso na sociedade, nós vemos surgimentos de livros de autoajuda a cada esquina, ou nós vemos neorreligiões tentando dar respostas ultrapassadas a questões novas, e é necessário, portanto, fazer a discussão que a gente está fazendo. O que é que propõe nosso palestrante, nosso, não é bem palestra, enfim, nosso conferencista de hoje, né? O que é que propõe Luc Ferry em seus livros? Ele propõe um novo humanismo. Um novo humanismo. Ele acha que nós temos que reinventar o humanismo, aquele humanismo do século XVIII, que nós temos agora que não sacralizar a razão, mas o próprio homem. Nós não morremos mais pela ideia de nação. Nós não morremos mais pela ideia de revolução. Nós não morremos mais pela ideia de um Deus. Nem religião, nem guerra, nem revolução. Nós podemos nos sacrificar nesse momento por um outro homem. A palavra sacrificar está na base do sagrado. A sacralização atual é do próprio homem. Ele propõe, portanto, uma espiritualidade laica. Que não é verdade que nós estejamos totalmente perdidos, que não tenha nada em nós, né, além de nós. Há alguma coisa além, há uma transcendência da nossa imanência. É aparentemente complicado, mas se nós pensarmos que quanto mais íntimo nós formos de nós mesmos, mais próximos de nós mesmos nós estivermos, mais estranho nós vamos nos ver. Lacan chamava isso de estimo. Ele dizia que se nós fôssemos honestos mesmos, não podemos dizer no meu íntimo. Uma vez que meu íntimo é tão estranho, eu teria que dizer meu estimo. Né? E esse meu estimo só ganha sentido no confronto com o outro. Ou seja, na base última da imanência, eu encontro algo além de mim, que é essa parte mesma de mim, por mim desconhecida, e que necessita do outro. Razão que a gente se reúne, que a gente conversa, que a gente discute, como está fazendo nessa noite. Então, eu vejo, quer dizer, essas são as coisas para um psicanalista te lendo, né? Coisas que têm me animado muito de cotejar, no caso, meu trabalho com o seu, e de quanta importância isso tem tido a repercussão
e os livros que você tem escrito. O último, A Revolução do Amor, que eu acho que acaba de sair no Brasil, que nós estamos numa época de um novo amor, e esse novo amor vai trazer novas formas da gente viver, que é aquele amor que eu comentava antes, é um amor sem intermediários. Minha função hoje será, quer dizer, primeira era de fazer essa apresentação. Agora eu queria fazer algumas perguntas para Luc Ferry e em seguida mediar as perguntas de vocês para Luc Ferry e a resposta. Nos pediram que a gente fosse bastante chão, porque uma das propostas, bastante chão no sentido de buscar a conceitual, mas buscar o princípio nos livros. A filosofia foi feita para dar uma vida boa. Não uma boa vida, uma vida boa. Né? E, portanto, será a ocasião de fazer perguntas para ele do que é que nós temos como resposta frente a esse desbussolamento, de que tipo de resposta a gente pode dar. Eu vou começar sobre o campo da política. Por que sobre o campo da política? Porque toca a todos nós. Né? Nós estamos no novo mundo, nós estamos na globalização, nós estamos na pós-modernidade, seguramente nós temos um novo tipo de líder. A liderança vertical dos tempos anteriores não funciona mais hoje em dia. Ninguém mais acredita em quem chega verticalmente e diz tem que ser assim ou tem que ser assado. São necessários novos conceitos. Do meu ponto de vista, é animador quando nós vemos o Brasil, representado pela sua presidente, abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas desse ano de 2011, né, dizendo que são necessários novos conceitos. E assim foi dito pela presidente do Brasil. O desafio colocado pela crise é substituir teorias defasadas de um mundo velho por novas formulações para um mundo novo. Então, me dê vontade de dizer, né, para Luc Ferry, como é que ele responde à presidente do Brasil, quais são as formulações que ele pode, a partir dos seus estudos, né, oferecer, né, para essa pessoa, né, e para esse governo, para os brasileiros e para o nosso mundo, né, que é que nós temos como novo aporte para uma nova política. Em primeiro lugar, um grande muito obrigado a todos vocês por me acolherem aqui, por me receberem aqui. E a você também, Jorge, por resumir muito bem. Eu quase não tenho nada a acrescentar à sua colocação. Precisei vir ao Brasil para descobrir que os lacanianos podem falar claramente. Não é? É realmente uma felicidade muito grande. Eu tive a impressão de assistir a minha necrologia, se não foi perfeita a colocação do Forbes. Bom, agora, seriamente, falando sério, mas c'était très sérieux tout ça. Mas isso foi muito sério, disse o Jorge. Bom, seriamente, eu gostaria de dizer a vocês que a grande política de 2 séculos para cá, ela sempre teve uma relação com 2 grandes ideias. A política no Ocidente, na América Latina, na Europa, tanto faz. A política sempre foi animada por 2 ideias, não 3, apenas 2 ideias. 2 grandes focos de sentido. Havia do lado da direita a nação, a pátria, os grandes nacionalismos, e isso animou toda a direita, do lado direito da política, e do lado esquerdo do espectro político era de revolução, que dava sentido aos compromissos na vida política. Quando eu era um rapaz, em 1968, em Paris, toda a direita era golista, apoiava o Charles de Gaulle, o jornal do general de Gaulle se chamava A Nação. Todo mundo, à direita, falava da França, a França, a França. Quando o general de Gaulle morreu, toda a imprensa colocou como títulos nos grandes jornais: a França está viúva, como ele fosse a encarnação da nação. E do lado esquerdo do espectro político, todos os meus amigos na universidade, na Sorbonne, eles eram revolucionários, todos eles. Eles eram maoístas, trotskistas, anarquistas, comunistas, e de qualquer forma eles eram revolucionários. E eram as 2 grandes ideias, não tinha outra.
outras duas. Essas grandes ideias, talvez uma coisa que eu gostaria de acrescentar para a gente se entender bem, essas duas grandes ideias tinham uma relação com o sagrado. O sagrado não é algo religioso, o sagrado é, como o Jorge disse agora mesmo, era aquilo pelo que a gente pode se sacrificar. No limite, valores são sagrados quando a gente pode dar a nossa vida por eles. Quando há uma grande causa, a gente pode morrer por eles. A gente podia morrer pela pátria, a gente podia morrer pela revolução. E isso dava um sentido à vida, isso era sagrado. Há um belo provérbio árabe que diz o seguinte, de uma maneira muito bonita, eu gosto muito. Esse provérbio diz: um homem que nunca encontrou na sua vida um motivo de perdê-la, um motivo para perder sua própria vida, é um coitado, é um pobre homem, porque ele não encontrou o sentido da sua vida. O sagrado, no sentido do sacrifício, era o lugar do sentido. E quando a gente se comprometia pela nação ou para a revolução, a gente tinha a impressão que tudo era útil, tudo tinha sentido. Eu tinha um amigo que era trotskista, que é muito conhecido na França hoje. Ele me dizia, quando eu pedia carona para parar um carro para ir de férias, para sair de férias, esse gestozinho aqui, ele era incluído, recheado pelo grande provérbio revolucionário. Era o militante que ia reconstituir suas forças para recomeçar a revolução. Mesmo o mais pequeno gesto da vida cotidiana era tomado dentro de uma escatologia. Hoje, eu penso que para responder à presidente brasileira, é um pouco paranoico, mas foi um pouco megalomaníaco, mas a gente imagina, para responder essa pergunta que você colocou, Jorge, eu diria isso, por razões talvez que a gente vai falar talvez mais para frente, nas gerações mais jovens do Ocidente, essas duas grandes ideias morreram praticamente. Mas ninguém, nas gerações mais jovens, está pronta para morrer. Isso eu digo na Europa, no Ocidente. Ninguém mais está pronto para morrer, nem pela nação, nem pela revolução. Tem alguns patriotas, claro, e tem alguns revolucionários na extrema esquerda, mas, grosso modo, quase mais ninguém. E morrer pela revolução, morrer pela nação, eu queria ver. Eu não acredito mais nisso. O que tem no lugar disso agora? O que veio no lugar? A gente vive no desencantamento do mundo, o fim do sagrado, o fim das grandes causas. A gente entrou num período de mole, um período insosso. Eu não acredito. É uma grande ilusão isso, pensar isso. Eu penso que o que a gente vive hoje, por razões que a gente talvez vai analisar mais para frente, eu penso que o que a gente vive hoje no Ocidente, na América Latina e também na Europa, é o nascimento de uma nova figura do sagrado. Não a liquidação do sagrado, mas o nascimento de um novo rosto do sagrado. O que eu chamaria de o sagrado com o rosto humano, com o aspecto humano. O que a gente sacraliza hoje é o ser humano, é a pessoa humana. Os únicos seres pelos quais a gente está pronto para arriscar a nossa vida hoje são seres humanos, são pessoas. Primeiramente, aquelas que a gente ama, nossos filhos, mas não apenas eles. Toda a história da humanidade, da ação humanitária, moderna, mostra claramente que tem cada vez mais gente que estão preocupados com os outros, estão prontos para fazer a guerra, para impedir o coronel Gaddafi, por exemplo, de massacrar a sua população, para impedir os sérvios de massacrar os albaneses do Kosovo. Veja dois exemplos de guerra que são guerras humanitárias, para salvar pessoas. E o que nós vivemos, eu vou parar por aqui, é a emergência de uma nova questão política grandiosa. Não um sucedâneo de grandes questões tradicionais. Nação, revolução. O que nós estamos vendo aparecer hoje no Ocidente é uma nova questão que está ligada à sacralização do homem, à sacralização da pessoa humana. O que nós vemos hoje, aparecer hoje como nova questão, esta é a verdadeira questão, agora é a resposta à sua pergunta, é a problemática das gerações futuras. A questão das gerações futuras, que os ecologistas colocaram com muita propriedade, eles têm razão nesse ponto, é a questão que eu traduziria da seguinte maneira.
qual mundo nós, adultos, vamos tomar a responsabilidade de deixar para as nossas crianças? Que mundo nós vamos deixar para aqueles que vêm, que ainda vêm? Esta é a nova questão política. E para essa questão, a gente está pronto para fazer sacrifícios. E essa questão, eu termino com isso, não é apenas a questão da ecologia, não é apenas a questão da proteção do meio ambiente, o esgotamento das riquezas naturais, mas também a questão do choque de civilizações. A gente vai deixar um mundo em guerra com o mundo árabe muçulmano ou não? É também a questão do futuro da proteção social, do Estado Previdência, esse jogo de massacres, que é a globalização. A gente vai ser capaz de fazer reformas suficientes para deixar, você falava de aposentadorias, a nossos filhos, aqueles que virão, um mundo que será melhor que esse que a gente conhece, ou ele vai ser pior? E nisso há alguma coisa de sagrada, porque nós amamos nossos filhos. E eu penso que a nova questão política é essa, e que ela está ligada a uma história que me apaixona. Talvez falaremos disso agora, que é a história da vida privada, curiosamente. É a história da invenção do casamento por amor no Ocidente. Ou seja, como passamos do casamento de razão, o casamento arranjado pelos pais, pela comunidade dos vilarejos, pela família, como a gente passou por esse casamento tradicional, onde o amor não tinha nenhum lugar, não tinha nenhum espaço, para o casamento moderno, o casamento por amor, o casamento escolhido pelos jovens, pelo amor e para o amor. E essa passagem é muito recente. Na verdade, é só depois da Segunda Guerra Mundial, somente depois dos anos 1950 para cá, que entramos nessa nova lógica do amor, que eu chamaria a revolução do amor. É somente a partir de 1950 que nós vamos definitivamente, no Ocidente, fundar o casamento sobre a escolha, né, e sobre o amor. Isso vai gerar, claro, consequências enormes. O divórcio, claro. Se você funda o casamento sobre o sentimento, você funda ele sobre alguma coisa muito frágil. 60% dos casamentos na Europa terminam com divórcio atualmente. Mas tem uma consequência mais positiva também, que a gente vai amar mais as crianças. Nunca se amou tanto os filhos como antes no Ocidente. Daí a questão das gerações futuras. O que me interessa no livro é essa ligação entre o aspecto privado, ou seja, nossos amores privados, que nos tocam mais do que tudo no mundo, e mais a questão coletiva e política do mundo que nós vamos deixar aqueles que virão. Desculpe por ter sido um pouco longo. Não, tudo vai bem. Mais elle dit que non, la petite dame. É o meu que caiu? Vai ter que arrumar, então. Pourtant, aguardem um minuto que está sendo arrumado. J'ai des oreilles d'éléphant, pourtant, quand j'étais petit à l'école, on m'appelait planeur. Donc ça devrait quand même tenir. Elefante, bom, você vai segurar. Desculpe, com brincadeira. Ah oui, le casque. Oui, c'est ça. Mais oui, mais tem que colocar o... Mais il parle tellement bien le français. Ele fala muito bem o francês, eu não posso me habituar e escutar ele em português. Pronto, já colocou o fone. Eu queria só agora uma pequena precisão sobre a sua resposta, porque fica claro nela algo que você trabalha nos seus livros, que é a mudança da política, de ajeitar a família para a grande política, mas a grande política será a família. Você inverte essa ordem no seu livro Família, Amo Vocês. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, você deixa essa ideia desse amor e você deixa essa ideia desse novo, dessa preocupação com o amanhã. E uma grande questão em várias pessoas é o que é que vai fazer, como é que a gente vai tocar que as pessoas se preocupem com o amanhã? Não será pondo uma ordem, olha, você tem que se preocupar com o amanhã. Isso está fazendo, em alguns setores, surgir uma política do medo, que Han Jonas, que é um autor que você trabalha, eu também trabalhei bastante, nós fizemos um café filosófico sobre Han Jonas, por exemplo, todo o final do princípio da responsabilidade, ele discute a questão do medo.
Lacan, quando toca nesse aspecto, ele diz que nós temos que tocar no ponto de vergonha de cada pessoa, mas não uma vergonha do outro, uma vergonha íntima e que se recobre da honra. Minha pergunta é, as pessoas estarão preocupadas em fazer alguma coisa pro amanhã pelo novo amor? Par peur ou par amour? Par peur? Voilà. Voilà. Por medo ou por amor? Ouais. Alors, ce que je n'aime pas o que eu não gosto na ecologia, il y a des choses que tem j'aime coisas dans que eu l'écologie, gosto na il y a beaucoup de ecologia, choses qui claro, sont vraies. são verdadeiras, Nos nos que dizem os ecologistas. E principalmente je trouve magnifique eu acho l'idée magnífica a qu'ils ont, ideia que eles têm de dépasser de le ultrapassar o curto prazo e colocar uma visão mais de longo prazo, né? Olhar para o futuro distante, em vez de ficar na lógica do cotidiano. Eles têm muita razão nisso, também tem verdadeiras questões. Claro, o fim dos recursos naturais, isso é um assunto importante, mas eu detesto na ecologia política é o fato de que é um movimento que se baseia quase exclusivamente sobre o medo. Eu penso que o medo é a pior coisa que existe. O grande mensagem da filosofia desde sempre, desde Homero, a grande mensagem, a mensagem mais importante da filosofia é que o sábio é aquele que venceu os medos. Hoje nós temos medo de tudo, e isso a ecologia aposta muito nisso. Nós temos medo do sexo, por causa da AIDS, nós temos medo da velocidade no carro, nós temos medo do álcool, deram água para mim, inclusive, temos medo do aquecimento global, temos medo do efeito estufa, do buraco na camada de ozônico, dos fornos de micro-ondas, das micro-ondas, da nanotecnologia, da galinha, do boi, da vaca louca, dos hormônios nos animais, e os medos se acumulam e vão se aumentando a cada ano. Olhe como é interessante de compreender essa lógica da proliferação do medo. Não apenas nós temos medos que proliferam, temos medo de tudo no Ocidente, não em outro lugar, no Ocidente. Mas, além disso, o que nós vivemos nos últimos 30, 40 anos, desde que a ecologia política se tornou uma força importante, é não apenas a proliferação dos medos, é a desculpabilização do medo. Ou seja, o fato que o medo, que era apresentada desde sempre como uma paixão vergonhosa e infantil, ela é agora vivida como o primeiro passo na direção da sabedoria, como a paixão que nos vai fazer tomar consciência das ameaças que pesam sobre o mundo. Quando eu era pequeno, em casa, como na escola, para dizer simplesmente, quando eu era criança, a mensagem dos professores, como a mensagem dos pais, era, grosso modo, um menino grande não tem medo, uma menina grande não tem medo. Crescer, se tornar uma pessoa grande, como diz o Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, se tornar uma pessoa grande é ser capaz de superar os medos. Nem mais ter medo do escuro, por exemplo. Ser capaz de ficar longe dos pais, de ajudar uma pessoa mais fraca, agredida, por exemplo, na rua, no metrô. Essa é a ideia. Eu não digo que a gente estava no nível, mas essa era a ideia. E o medo era o inimigo. O medo era uma paixão infantil e vergonhosa. Com a ecologia política, o medo se tornou, paradoxalmente, o primeiro passo da sabedoria, que vai nos fazer tomar consciência das ameaças que pesam sobre o meio ambiente. E é isso que eu não gosto na ecologia política. Eu penso que é um grande movimento político não pode seriamente se basear numa paixão tão miserável como o medo. O sábio é aquele que vence os medos. Lá a gente pode realmente cruzar filosofia e psicanálise, porque eu só vou acrescentar um pequeno detalhe. Nas nossas vidas, nas nossas existências, porque é preciso compreender por que o medo não era uma coisa boa, os nossos pais não gostavam que a gente sentisse medo. Por que não é legal? Por que não é sábio? Por que não é bom ter medo? Porque tem 3 tipos de medos que nos ameaçam o tempo todo, que nos impedem de ser inteligentes e generosos, livres de pensamento e, ao mesmo tempo, abertos aos outros, capazes de pensar bem e de amar bem.
Há 3 medos fundamentais na nossa vida e é preciso ultrapassá-los. O primeiro medo são os medos sociais. A timidez, por exemplo. Quando a gente vem de um meio modesto, como eu, aliás, quando a gente vem de um meio social modesto e a gente encontra pessoas muito importantes, eu encontrei o presidente da República quando eu era ministro, a gente tem medo, a gente fica impressionado. Quando a gente chega no Palácio do Eliseu, na frente do presidente da República, a gente não sabe muito bem como fazer, como se comportar. E a timidez pode ser uma verdadeira doença. E também um segundo medo, e lá eu concordo com os psicanalistas, é o que o Freud chamava de fobias. A primeira fobia é o medo do escuro. Frequentemente, para as mulheres, é o medo do câncer. Muitas mulheres que veem um pequeno carocinho ou qualquer coisa perto do seio, elas perguntam para a irmã, para o marido, como é que está, se aumentou ou não. E pode ser o medo de pequenos animais, como ratos, sapos, insetos, baratas. Pode ser o medo de um elevador que para de funcionar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma fobia. Quando a fobia cai em cima de você, que te angustia, te aperta o coração, você fica gelado. Você se torna egoísta nesse momento. Você só pensa em você mesmo. E é incapaz de amar os outros. E você fica besta, idiota, porque você tem medo de uma coisa, de um ratinho, de um sapo. Outro dia na Martinica, com um amigo que é um grande caçador, tinha um pequeno sapo que atravessou o caminho, pequenininho. E eu gosto dos sapos pequenininhos, eu não quero andar em cima dele, não acho que tem que matar. Eu mostrei o sapo para ele. Ele começou a berrar, como se eu tivesse mostrado o diabo. Olha aí o exemplo da besteira, da bobagem. A gente se torna bobo e mau. E o terceiro grande medo, o primeiro é a timidez, a fobia, e a terceira, é claro, é o medo da morte. Eu só quero falar alguma coisinha sobre o medo da morte. Eu paro aí, estou sendo falando um pouco demais, mas são questões importantes. O medo da morte não é apenas o medo do fim da vida, é muito mais profundo do que isso. Em primeiro lugar, o medo da morte, e muito frequentemente, a gente tem muito mais medo da morte de pessoas queridas do que de nós mesmos. Quando eu era ministro da Juventude, eu me lembro de ter recebido muitos pais que tinham crianças com problemas de handicap, de deficiências, né? Eles tinham medo de morrer, os pais. Porque eles diziam, se eu morrer, ninguém vai se ocupar, ninguém vai amar o meu pequeno filho que é autista ou que tem trissomia. Eles tinham medo pela criança, não por eles. O medo da morte não é necessariamente egoísta. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer sobre o medo da morte é que a morte não é apenas o fim da vida. A morte é tudo que no interior de nossas existências tem a ver com a irreversibilidade. Tem um belo poema do Edgar Allan Poe que se chama O Corvo, e o corvo pousa sobre uma janela, ele é a morte, o corvo. Ele pousa na janela e o corvo só fala uma frase. Ele fala como um papagaio. Ele diz uma frase só, nevermore. Nunca mais. Isso é o sentimento da morte. Para uma criança, pode ser o fim das férias. Pode ser o divórcio dos pais. Pode ser, para nós, adultos, um divórcio, uma separação. Tudo que a gente sabe que nunca mais vai voltar parece com a morte. Eis os três grandes medos. E sempre o sábio foi definido, desde Epicuro até Heidegger. O que é a serenidade? O sábio foi definido por aquele que venceu os medos e atingiu a serenidade. Não é a felicidade, mas a serenidade. E um movimento como a ecologia, que coloca o coração no centro, aliás, o medo no centro de sua motivação, não pode me agradar, porque não é o medo é mau conselheiro. Isso eu não gosto na ecologia contemporânea. Eu não gosto da desculpabilização do medo. Eu acho que não é uma coisa boa. Eu queria... Sim. Eu acho que é importante nesse momento acrescentar um detalhe que é muito comum nas nossas sociedades, que se junta ao medo, que é a indignação. As pessoas reagem sempre assim, eu estou indignado. Né? Eu sempre tenho a impressão que o indignado está falando dele mesmo, porque ele é muito digno. Então, eu queria saber como é que você pensa isso. Oui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est comme ça
si c'est comme ça chez vous. Mais en France, c'est incroyable. É incrível. Cada vez de manhã, eu sempre ouço o rádio de manhã, quando eu me levanto, eu ligo o rádio. Cada manhã, é isso que eu detesto na indignação. Tem duas paixões democráticas detestáveis, o medo e a indignação. Cada manhã, os jornalistas de rádio encontram um novo assunto para a indignação. E a gente é instigado a ficar escandalizado, a ficar indignado. Quando um recebeu um dinheiro meio estranho, meio obscuro, um tal político foi nomeado por um pistolão, um empresário fez uma poluição em algum lugar, a gente se torna uns moralistas fantásticos, como se fôssemos pessoas grandiosas e virtuosos. Vamos pensar um pouco nisso? Por que a indignação é um sentimento detestável? Porque, vamos nos colocar essa questão, estamos sempre indignados pelos outros, nunca por nós mesmos. Não importa o que façamos, podemos fazer as piores porcarias e a gente nunca fica indignado pelas besteiras que a gente faz. A gente sempre se indigna pelo que os outros fazem. A gente pode ter vergonha de si, a gente pode ter muito pesar por ter feito alguma coisa que não é boa, a gente pode lamentar, a gente pode ter remorsos, mas a gente nunca fica escandalizado, indignado pelo que a gente mesmo faz. São sempre os outros. E isso é a prova que não é um sentimento moral autêntico. É exatamente o que Nietzsche chamava de moralismo, a falsa moral. Pascal, grande filósofo cristão, tinha uma frase magnífica. Ele dizia, a verdadeira moral goza da moral. A verdadeira moral nunca é indignação. É a maior facilidade isso. É simplesmente o que nos permite dar o sentimento que a gente é melhor que os outros. Mas não é verdade. É muito raro em todo caso. Bom, eu estou querendo abrir já as questões. Imagino que várias dessas respostas possam até indignar certas pessoas, né, de como é que ele pode falar contra a indignação, o que eu vou fazer amanhã se eu não ficar indignado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre educação. Oi? Na linha de perguntas pontuais. Vamos pensar no professor, na professora, nesse momento. Eu sei que você faz diferença entre educação e ensino, mas eu estou misturando as duas coisas. Vamos pensar em quem está nos vendo, no professor ou na professora, que está muito aflito do que fazer com o seu aluno. Ele tenta dizer, olha, você tem que estudar para entrar numa faculdade, isso não faz sentido. Ele tenta dizer, se você não estudar, vou chamar seus pais, isso não faz sentido. Ele tenta dizer, olha, você será um grande homem dessa forma, isso não faz sentido. Ele se vê desrespeitado, ele se sente desrespeitado, ele não se sente ouvido, ele fica... os professores todos os dias se queixam, eu não sei mais o que fazer com os meus alunos. O que você faz com os seus alunos? Mais moi, ils sont grands, c'est des étudiants à l'université, donc ils sont adorables, ils sont gentils. Mais là où tous les professeurs se plaignent, en Europe, alors peut-être c'est un petit peu moins grave chez vous, je ne sais pas, mais en Europe c'est vraiment la grande plainte. C'est que les enfants sont mal élevés, simplement, pour dire les choses là aussi avec des mots simples. Et qu'ils ne peuvent pas faire cours parce que les enfants sont trop turbulents, parce que ça remue trop, parce que ça parle, parce qu'il n'y a pas de silence, parce que l'attention ne se fixe pas. Pourquoi? Atenção. Eh bien, é por isso que eu faço uma diferença entre ensino, ou seja, os professores, os alunos, nas escolas, e a educação. A educação são os pais das crianças na família, em casa, é a esfera privada. Mas tudo depende primeiro da família, é evidente, muito mais importante do que a escola, a família. Eu falo sempre que a educação
precede o ensino. Porque tudo se joga antes dos 5, 6 anos, ou seja, na família, antes de ir para a escola. A educação são 3 coisas. E para mim, filosoficamente falando, é muito profundo. A educação são 3 grandes princípios. Se você transmitiu para suas crianças um pouco desses 3 princípios, você ganhou. De qualquer maneira, saibam que toda educação é um fracasso e que seus filhos vão sempre se queixar de tudo que você fez. Mas isso não é um problema. Não se culpabilize por isso, todo mundo fez isso, não dê muita importância. 3 elementos precisam ser transmitidos, um pouco de cada um deles para as crianças. Educação, eu falo assim, dessa maneira, apenas como um símbolo. Para nós ocidentais, a educação é cristã, judaica e grega. A educação é o amor, é a mensagem do Cristo, é a lei, a mensagem de Moisés, e são as grandes obras, o saber. Os gregos, por exemplo, que inventaram os grandes gêneros literários, as ciências, as artes, o teatro, a poesia, a literatura romanesca, a filosofia, etc. Por que eu falo que é o amor, a lei e as obras? O amor é o mais importante. Um psiquiatra francês muito conhecido, que eu gosto muito, inclusive, que se chama-se Boris Cyrulnik, que não é lacaniano, mas que é muito bem. Gente que é legal e não é lacaniano, não precisa ser lacaniano para ser bom. Bom, ele é muito claro, inclusive, muito simpático, muito gentil, muito inteligente. Ele diz uma coisa que é muito justa, muito adequada e banal, mas ele diz no fundo que quanto mais a gente ama uma criança, quanto mais amor a gente dá para uma criança, mais a gente vai permitir que ele encare os acidentes, os problemas da vida de uma maneira eficaz. Quanto mais ele for amado, ele vai ter mais estima por si mesmo e vai ser capaz de enfrentar diante das dificuldades da existência. O amor é o mais importante. Transmitam o amor, isso é essencial. Isso eu acho que a gente faz muito bem hoje, não tem muito problema aí. A segunda coisa é a lei. Sem a lei, o que Lacan chamava de simbólico, mas pouco importa. A lei é aquilo que nos permite de entrar na civilidade, na sociedade. Se você não dá a lei ao seu filho, não apenas você vai deixar eles loucos, mas você vai deixá-los insuportáveis para os outros. É esse o problema dos professores. Hoje, a gente ama tanto os nossos filhos que a gente não é mais capaz de mandar eles dormirem na hora certa. A gente nunca é mais possível de fixar a lei. A gente negocia com os nossos filhos. É idiota. Não é bom negociar com as crianças. Quando você fala sim, sim, é sim, e quando fala não, é não. Negocia um pouco, mas não muito. Quando vocês negociam com seus filhos, você vai deitar às 8. Não, pai, às 8:30. Negocia um pouco, mas saiba sempre que até onde você pode ir. Nunca negocie durante horas. O princípio fundamental da transmissão da lei mosaica é que o seu sim seja um sim e um não seja um não. Na educação judaica, as crianças não perguntam por quê. A questão por quê, papai? Por quê? Por quê? Não. Pergunta-se uma vez e não sempre. É por quê? Porque é assim. E acabou. E o terceiro elemento é os saberes, as grandes obras. É preciso transmitir as grandes obras, o saber. Por que precisa se transmitir as grandes obras? Eu não falo isso por uma espécie de humanismo burguês, que um velho universitário aqui defende as grandes obras. Olha aqui, eu defendo o grego e o latim. Não é isso. Nós vivemos em um mundo de hiperconsumo, um mundo em que a gente está o tempo todo tentado para comprar qualquer pequenos objetos maravilhosos. A gente quer comprar roupas, telefone celular, carros, todos esses objetos magníficos e cada vez mais tentadores. E a gente vive num mundo de consumo permanente. O consumo, meus caros amigos, é a mesma estrutura que a adição, que o vício. O que é um drogado? Um drogado é alguém que, depois de passar de um certo nível, não pode mais deixar de aumentar as doses e de tomá-las cada vez mais frequentemente. Ele toma cada vez mais e mais frequentemente, até morrer.
O drogado que consome cada vez mais e cada vez mais frequentemente é a definição do cliente ideal de um supermercado. O cliente ideal é aquele que compra cada vez mais e que vai cada vez mais frequentemente ao mercado, ao supermercado. Nós somos viciados no consumo. Veja nossos filhos na época de Natal. Eles nem sabem mais o que fazer com tantos presentes que eles ganham. 2 dias depois, eles ficam largados, os presentes. Eles esquecem tudo. Como a gente pode lutar contra isso? Como a gente pode lutar contra o consumo viciante? O único meio de lutar contra isso... Vamos ver as campanhas de publicidade que estão nos canais de televisão para as crianças. É uma concorrência desleal com os pais e, sobretudo, com os professores. O único meio que eu conheço de lutar contra o consumo viciante é dar às nossas crianças o sentimento que há coisas mais belas e mais importantes que o consumo. É vital contar histórias para as crianças quando eles têm 4, 5, 6 anos, contos de fadas, a mitologia grega, para dar o sentimento de que há coisas que são superiores ao único registro, o registro que o consumo propõe. Não é proibindo o consumo que a gente vai conseguir fazer isso. Não funciona. Tem que sair por alto, dando o sentimento que tem na cultura elementos mais intensos, mais profundos, mais divertidos. Por exemplo, a mitologia grega é muito interessante. Na mitologia grega é muito cru, é muito duro. Tudo é muito duro. Fala de sexo, de morte, de sadismo, de amor, fala da guerra. É isso que apaixona as crianças. Não precisa edulcorar nada. Os verdadeiros contos de fadas, de Grimm, eles são muito duros, muito violentos. Vamos nos lembrar aqui de Cinderela, no conto de Grimm. As 2 irmãs da Cinderela, que são más, malvadas, elas são punidas no fim. Elas são muito malvadas. Sabe como elas são punidas? Vamos nos lembrar, na versão de Grimm, elas são obrigadas a colocar calçados, sapatos de ferro que foram aquecidos na chaminé. E esses calçados estão cheios de lâminas dentro. É cru, é sádico. As crianças não têm nenhum problema com isso. Eles acham isso normal, que os malvados sejam punidos de maneira muito forte. É preciso ler os contos de fadas. O Bernheim tinha razão. Leiam aos seus filhos as belíssimas histórias dos contos de fadas. É o único meio de fazer com que elas ultrapassem o mundo do consumo. É por isso que eu digo, a educação é o amor, a lei e as obras. E preciso dos 3. É difícil, mas eu gosto muito sempre dessa ideia de não é um basta a consumação, mas é ir a um mais além que tem sido esquecido. Bom, as pessoas agora já sabem, né, que não dá para ficar indignado e nem ficar negociando com os filhos. Muito bem. Isso prepara as questões e o nosso debate. Em seguida, eu vou pôr mais uma questão e abrir para todos e participar com todos nessa discussão. Eu vou te fazer agora, Lica, a questão que você queria que eu fizesse antes, que é a que você mais, nesse momento, gosta de falar, que é sobre o amor. Né? Que desde a primeira resposta está dizendo, não, vamos falar sobre o amor, vamos falar sobre o amor. Então, agora chegou o momento, né, de você falar sobre o amor. Quer dizer, eu acho que seria muito interessante que todos ouvissem de você, eu fiz uma pequena síntese, mas de você, qual é a sua ideia, né, sobre esse amor novo, esse novo amor, e o que você espera dessa revolução do amor no século XXI? O amor é o grande princípio, grande foco de sentido hoje. Você falava agora que tinha tido grandes princípios de sentido na história do Ocidente. O cosmo encontrou seu lugar no mundo. A história de Ulisses, que procura seu lugar em Ítaca. Também teve o princípio religioso. O sentido da vida em relação aos mandamentos divinos. Depois, em seguida, tivemos o princípio do primeiro humanismo. Encontrar o sentido da sua vida em relação à razão e o direito do homem. Se dava sentido à vida quando era um
se era um grande sábio como Einstein ou Pasteur, Newton. A gente colocava uma pequena pedra ao progresso da humanidade, isso dava um sentido à vida. E depois tivemos com Nietzsche e Heidegger, que foram os dois maiores, mesmo Schopenhauer aussi, e claro, Marx e Freud, mas uma maneira de encontrar o sentido na desconstrução, porque a gente encontrava o sentido para ser sendo desilusionado, lutando contra as ilusões que te impedem de acceder à liberdade, à emancipação. Era um belo projeto da desconstrução, sair das ilusões, ultrapassar as ilusões. Veja os grandes princípios, 4 grandes princípios do sentido. Nós temos um novo humanismo, um humanismo que não é aquele de Voltaire e de Kant, o do iluminismo, mas que era um humanismo da razão, dos direitos do homem. Nós estamos num humanismo que é um humanismo do amor. É o amor que dá sentido às nossas vidas. E isso é só o amor que dá sentido às nossas vidas. Aliás, não é apenas filosófico, psicológico, mas é metafísico e religioso. Por quê? Por que agora? 3 pequenas coisas, mas era preciso desenvolvê-las longamente, eu vou ser muito breve. O que nos ensinam os grandes historiadores da Idade Média, desde de 40 anos para cá, quando a gente se interessou pela história da vida cotidiana nos tempos antigos, na Idade Média. Como as pessoas comiam na Idade Média, como eles morriam, como eles se casavam. É muito recente, é a nova história. A nova história, ela tem mais ou menos 50 anos. O que nós aprendemos desses grandes historiadores que se ocupam da Idade Média, eles nos ensinaram 3 coisas sobre a história da família que são geniais, fantásticas, muito importantes, apaixonantes. E isso não é muito conhecido ainda hoje, por isso que eu insisto nisso. Primeira coisa, na Idade Média, a gente não se casava nunca por amor. O casamento por amor não existia. Se casava por 3 razões, que são a transmissão do nome e do patrimônio ao filho mais velho, e também a biologia e a economia. Era preciso fabricar filhos para que o trabalho nos campos agrícolas continuasse, não havia salário, era a família que trabalhava, não havia trabalho assalariado. A transmissão do nome e o patrimônio, a biologia e a economia. O casamento não tinha nenhuma relação com o amor. Nenhum. Eu cito sempre uma frase de Montaigne, que é uma frase grosseira, mas que diz muito bem, traduz muito bem o que se pensa do casamento por amor. Montaigne, ele dizia para as pessoas, para o leitor, nos ensaios, ele diz: senhores, nunca casem com sua amante. A amante é aquela que a gente ama, com paixão. A mulher, a esposa, a gente não ama. A gente tem uma mulher apenas para fazer, que administramos a fazenda, mas a gente está apaixonadíssimo pela amante. E Montaigne dizia, nunca case com a amante, porque... E ele tem uma frase terrível, perdão, ela é grosseira, mas é Montaigne. Ele dizia, casar com a amante é casar com a mulher que você ama com paixão, é cagar num balde e antes de colocá-lo em cima da cabeça, sobre a cabeça. É muito poético. Isso traduz muito bem, é incrível. Evidente, Montaigne escreveu antes da Academia Francesa existir, quando ela começou a policiar a língua francesa, mas é uma frase que traduz muito bem. E por que ele diz isso, Montaigne? Porque ele já pensava, com toda a razão, que fundar o casamento sobre o amor era fundar sobre alguma coisa muito frágil. O casamento por amor implica na invenção do divórcio. Se você funda o casamento na paixão amorosa, ela dura 3, 4 anos, 5, mas nunca 40. Então, defender o casamento mudou muito. O problema fundamental do casal moderno é que a gente se casa por paixão e depois fica transformar as coisas, encontrar uma amizade amorosa, uma cumplicidade. Isso pode até ser mais bonito que o amor apaixonado. É menos exaltante. A gente transa menos com a mulher com 70 anos do que com 25. Alguma coisa muda. E saber transformar isso é difícil. É isso porque 60% dos casamentos por amor se terminam por um divórcio. A segunda coisa que os grandes historiadores nos ensinam é que, evidentemente, na Idade Média, nunca se casava, a gente era casado. A gente era casado pelos pais, pela cidade, pela cidadezinha, pelo vilarejo, pela comunidade. O casamento era a ocasião de reconciliar famílias que estavam brigadas, era a ocasião de colocar parcelas de terreno juntas para facilitar o cultivo da terra. A gente não perguntava a opinião dos jovens. Até o século XVIII, na Europa, os jovens que se
casavam sem autorização do pai, em alguns países, por exemplo, como na França, eram passíveis da pena de morte. Não era uma brincadeira. Terceira coisa, como nasceu o casamento por amor? No Ocidente, pois é uma ideia ocidental, essa ideia. Se você vai no Paquistão, na Índia ou na África, a maior parte dos casamentos ainda são casamentos arranjados pelas famílias. Como nasceu esse casamento escolhido por amor e pelo amor? Ele nasceu, curiosamente, graças ao capitalismo moderno. A invenção do salário, do trabalho assalariado. Por quê? Porque quando se inventou o trabalho salariado e o mercado de trabalho, vamos nos colocar no lugar da pequena jovem de 14 anos que mora em sua cidadezinha, camponesa, no seu vilarejo, tem o pai, a mãe, o padre que casa ela forçada, e a 100 quilômetros há uma grande fábrica, por exemplo, capitalista. Essa jovem de 14 anos, ela sai da sua cidadezinha como um pequeno elétron livre, ela vai se tornar o que a gente se chama de indivíduo. A palavra individualismo aparece para designar esse movimento de saída das pessoas das comunidades originais, tradicionais, de vilarejos. Essa pequena jovem que vai para a cidade para trabalhar como operária, ela vai se beneficiar de uma formidável liberdade, uma nova liberdade formidável. Ela vai ter um salário, uma autonomia financeira, uma autonomia material. E essa autonomia material vai permitir que ela diga aos seus pais, lá no povoado, eu não quero ser casada. Eu quero me casar. E vamos nos colocar no lugar dela, senhoras. Essa pequena jovem, ela vai querer se casar. Se possível, com um jovem pelo qual ela tenha sentimentos. E é assim que o casamento de amor foi progressivamente se tornou a regra na Europa, mas é só depois dos anos 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele se tornou realmente a regra geral de todos os casamentos. Com duas consequências. O divórcio, claro, que eu já falei por quê, mas também um amor pelas crianças que nunca existiu antes na história da humanidade. A gente começou a amar apaixonadamente os filhos e a partir daí esse amor fez nascer a questão política das gerações futuras, a questão política das novas gerações. Eu falo de uma maneira muito esquemática, mas é uma bela argumentação atrás de tudo isso. Depois precisa olhar de mais perto, mas é verdade que a linha geral da minha argumentação é essa. O nascimento do casamento por amor é o nascimento também de um amor novo pelos filhos, muito forte, inédito, e o nascimento de uma nova questão política, a questão de que mundo a gente vai deixar para aqueles que nós amamos acima de tudo. E essa questão não é privada, ela é pública e política, coletiva. Quando eu fui ministro da Educação, eu não fiz uma reforma da escola para minhas 3 filhas, eu fiz uma reforma da escola para todas as crianças francesas. Não era uma esfera privada, era um cuidado público, uma questão pública. Mas eu fiz a reforma da educação pensando que ela poderia se aplicar às minhas filhas. E é por isso que eu tomo cuidado. Eu tento não fazer bobagens. Bom, acho que nós já temos uma conversa bem adiantada e queria convidar todos que participassem dessa nossa conversa. Giancarlo. Podemos então abrir o debate com o público, né, depois de ter ouvido tão clara explicação do Luc Ferry sobre esses 2 grandes mitos de Thanatos e Eros, né? Então, vamos, com certeza vocês terão várias perguntas que vocês gostariam de fazer, procurem serem objetivos, levantem a mão, Cláudia vos atenderá na ordem. Obrigado. C'est gentil, merci. Tá funcionando? Ok. Boa noite. Meu nome é Nicolas. Queria fazer uma pergunta. Você falou sobre o movimento ecologista, que eles estão baseados no medo, né?
e criticou bastante esse sentimento do medo, que antigamente o medo, digamos, era algo a ser vencido, né? Crescer era superar os medos, e que o problema de se basear no medo estaria justamente aí, que o medo não seria vencido, que é um sentimento até prejudicial, né? Estar tudo baseado no medo. Mas acontece que, talvez, antigamente, a questão não era que o medo era vencido. Talvez o medo, com uma educação mais rígida, era simplesmente reprimido. Então, o que acontecia era que, quando a criança crescia, ela... Tudo bem, ela não percebia mais seu medo, mas acabava sendo uma pessoa mais autoritária, infringindo medo nos outros. Então, talvez o que está acontecendo hoje com o movimento ecologista, tudo bem, eu concordo que o medo excessivo e neurótico é uma coisa ruim, mas pode ser que o medo, no qual o movimento ecologista está baseado hoje, não seja só seja simplesmente que está sendo desreprimido um medo que já existia. Já existia, mas era reprimido. E justamente eu percebo isso quanto ao que você falou sobre o outro problema da indignação. Que talvez aconteça a mesma coisa com a indignação. Que a indignação que era reprimida antigamente, hoje pode ser livremente expressa. Então não é que ela não existia, ela existia, mas ela era reprimida. E eu não estou querendo defender a indignação e o medo com isso. Eu só quero dizer que talvez uma abordagem mais compreensiva da indignação e do medo possa ser mais, digamos, útil. Por quê? Por exemplo, eu percebi como você falou sobre a indignação. Eu percebi no seu discurso que você estava indignado com a indignação. Bien vu. Por isso eu queria te perguntar se talvez uma abordagem mais compreensiva em relação às reais causas da indignação não podem ajudar a gente a não simplesmente reproduzir. Tentando reprimir, a gente acaba reproduzindo. Se talvez não seria melhor tentar chegar no fundo das causas da indignação e do medo para realmente vencer e não simplesmente reprimir, mas continuar tendo indignação e tendo medo. Obrigado. Non, il y a beaucoup de choses vraies dans ce que Verdadeira vous no dites. que você disse, e eu não sou fundamentalmente em desacordo com você. É verdade que na educação que eu conheci na minha infância, você tem toda a razão, a gente reprimia os medos e a gente fabricava o que dois filósofos alemães, Adorno e Horkheimer, nomearam de personalidade autoritária. De tanto reprimir, a gente fabricava personalidades autoritárias. Claro, a gente está totalmente de acordo em relação a isso, não é isso que eu defendo. Mas o que eu gostaria de dizer é que em todas as grandes visões filosóficas do mundo, e mesmo religiosas, sempre o objetivo era de ajudar os humanos a vencer os medos. Não em reprimindo os medos, nós estamos de acordo, isso não é bom, mas tentando ajudar os humanos a superar os medos que os tornavam, como eu disse agora, egocêntricos e brutos, idiotas, tontos. Essa espécie de cultura do medo que o movimento ecologista desenvolve, como dizer, ela tem um efeito perverso e terrível. É que se a gente aplica o princípio de precaução em todo lugar, a gente vai acabar existindo com 3 preservativos e andar em carros cheios de borracha em volta nos carros. O momento em que essa loucura do princípio da precaução faz com que a gente não possa mais fazer nada, o risco zero não existe. Então aí é uma coisa que se torna um pouco maluca, e observo que nos filmes, por exemplo, nesse de Al Gore, na França nós temos Nicolas Hulot e Arthur Bertrand, e filmes ecologistas que são totalmente feitos para nos pôr medo. Às vezes com muita mistificação, muito erro científico. É isso que eu condeno, porque o objetivo da existência humana é a liberdade de pensamento, é o amor. E que o medo não está nisso.
não pertence a isso. Pode haver uma função positiva do medo, claro. Se a gente não tivesse medo de nenhum tipo, a gente atravessaria a rua na frente de um caminhão. Então é claro que há um bom uso do medo, mas eu acho que a ecologia faz um princípio fundamental disso, seu princípio fundamental, e de uma maneira um pouco absurda. E ele, mesmo assim, na ecologia, há muita coisa muito boa. Eu não sou um anti-ecologista, isso não faria sentido, mas esse hiperinvestimento no medo me parece, e na indignação me parecem, de uma certa maneira, detestável. Eu não quero viver assim. E, bom, eu tenho a impressão que a gente entra num mundo que vai ser totalmente asséptico, aseptizado e horrivelmente tedioso. Eu acho que há uma espécie de ódio da liberdade nos ecologistas que me dá medo. Como você estava dizendo agora, justamente, Jorge, a indignação me indigna e o medo me dá medo. Eu assumo essa contradição. Boa noite, meu nome é Jorge. E eu gostaria de fazer um comentário que é o seguinte, a minha pergunta. Referente às guerras modernas, que isso gera traumas, medos, angústias. Quais são os instrumentos utilizados para lidar com isso? Porque até agora a gente está falando da prevenção. No momento que eu venho de uma região extremamente empolvorosa, eu sou sírio. Né? Então toda a região do Oriente Médio hoje vive uma guerra. Isso vai gerar medos, traumas e perdas. Como que a gente vai tratar isso? Não do ponto de vista só terapêutico, mas social, lidar com as crianças. O senhor citou o Kosovo, por exemplo. São traumas que vão acompanhar a vida dessas crianças. O que está sendo feito hoje para recuperar isso, para recuperar essas vidas? Qual que é a sua visão disso? Eu falava de uma história que é muito mais simples, muito mais doce do que a sua, que é a da Síria. Eu falava da história do Ocidente democrático pacificado. Na Síria as coisas são muito piores. Nesse Ocidente que se permite justamente de fazer aparecer movimentos ecológicos. Eu acho que o problema fundamental na Síria não é a ecologia hoje. Você está numa situação totalmente diferente na Síria. E talvez meu amigo Jorge tenha melhores respostas do que eu sobre a questão dos traumatismos, dos traumas de guerra em relação às crianças. Eu diria apenas uma coisa, antes de passar a palavra a ele vai ter mais coisas a dizer do que eu. Eu penso que, em primeiro lugar, eu tenho grande admiração pela coragem dos sírios. Eu não tenho nenhum exemplo, em todo caso, na minha geração, de uma coragem parecida, né, na Europa. As pessoas que vão se manifestar lá na Síria vão se manifestar pela democracia, pela liberdade, pelos direitos do homem, pelo fim da tirania. Eles arriscam a vida todos os dias, seriamente. Tem dezenas de milhares de pessoas que perderam a vida. Há uma coragem extraordinária nisso. Mas além dessa observação que pode parecer demagógica, mas que não é, eu já disse, eu já escrevi 100 vezes, eu penso que o que acontece hoje no mundo árabe, na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Síria, no Iêmen, o que acontece hoje no mundo árabe é a melhor notícia do milênio. Desde que eu sou criança, desde que eu era criança, eu vejo na televisão imagens do mundo árabe que são detestáveis, odiosas. A cada vez, o que nos mostram na televisão são multidões iradas que berram contra o Ocidente, que pedem a morte de Israel, o fim do grande Satã americano, que ameaçam a laicidade na França ou em outro lugar, que pedem a proibição da ópera de Mozart em Berlim, por exemplo, a morte de Salman Rushdie, etc, etc. Nós, de 30 anos para cá, nós só temos imagens negativas do mundo árabe na televisão. Só multidões em estado de ira que detestam o Ocidente. E agora, de um momento para o outro, a gente percebe que o que nos mostravam não era verdade.
e que tinham democratas, que tinham pessoas, humanos exatamente como nós, que queriam a liberdade, que queriam a democracia, que queriam a liberdade de imprensa e direitos do homem, com uma enorme coragem. Eu digo que ver essas imagens hoje do mundo árabe, eu não sei se isso pode curar os traumatismos, curar as feridas, mas essa coragem é fantástica. É ainda mais uma vez, para mim, a melhor notícia do milênio. Eu sou, como todos os europeus, estou muito surpreso pelo que está acontecendo lá e incrivelmente admirativo e verdadeiramente cheio de alegria com a ideia de que, enfim, o fundamentalismo islâmico radical vai, talvez, não recuperar esses movimentos, recuperar esses movimentos democráticos. É o que está em jogo no que acontece hoje. O Jorge pode, talvez, acrescentar alguma coisa. Eu acompanho o que o Dick acaba de falar do ponto de vista político, ético, geral, e vou dar uma resposta, portanto, não do geral, mas do particular, sobre como é que ficam essas pessoas frente a sofrimentos tão atrozes. Vou falar da minha prática pessoal, né? Eu dirijo a clínica de psicanálise do Centro do Genoma Humano da USP. E as pessoas que nós atendemos lá são pessoas que têm alterações neuromusculares importantes, alterações genéticas muito importantes, que fazem com que, quando a gente olhe para essa pessoa, a gente possa dizer, puxa, que vida difícil, ou você não tem saída, ou você não pode andar, você não pode mexer os seus braços, e que a gente fica pensando que a pessoa vai se queixar disso. Eu tive uma experiência agora, essa semana, que impactou, como sempre impacta, né? A clínica sempre nos impacta, ou seja, sempre nos surpreende, né? Nos tira do pacto, né? De achar que o sofrimento humano é evidente para todos. E ele não é. Existe um sofrimento evidente para todos, que foi isso que o Dick falou, mas existe um sentimento desse sofrimento, né? Muito singular para cada um. E essa semana, especialmente, entra para ser atendida uma senhora, não especialmente bonita, com uma paralisia progressiva na cintura pélvica, né, e a cintura escapular, e foi encaminhado dizendo que ela estava sofrendo muito, que ela estava com um começo de depressão importante e que precisava ser atendido com uma certa urgência. Ela entra com um senhor que dava a impressão de ser seu marido, depois confirmou que era. Ela começa a falar comigo e aí ela diz... Aí o marido... Ela diz, não tem muito o que falar, ela olha para baixo, o marido pergunta para ela, não para mim, né? Você quer que eu saia? Eu respondi por ela, quer, né? Aí ele saiu. Aí ela vira para mim e diz assim, dá para viver com um traste desse? Não aguento mais, né? Aí eu falei, mas como é que era e tal? Bom, e aí ela me conta que ela teve um primeiro casamento que ela casou achando que a condição dela com aquela doença e tal, que era o jeito era casar com aquele fulano que tinha aparecido lá, com quem ela casou durante 15, 20 anos, né? E que depois ela finalmente convenceu aquele cara que não era mesmo para ficar com ela, que olha, que saísse da vida dela, mas ele fez isso delicadamente e depois de um ano saiu. E aí casou com esse segundo, e que ela já está cheia desse segundo, e se a gente podia fazer alguma coisa, né, em relação a essa pessoa. Era a queixa dela. Portanto, veja, a grande descoberta freudiana, né, é que existe o sofrimento da sociedade, a evidência, a guerra, tudo isso, mas, né, como é que isso tudo são sintomas solidários, são sintomas que a gente reage solidariamente. A Síria está sofrendo, mas a Síria está reagindo. Por exemplo, o Jorge, quem fez a pergunta, levantou o sofrimento e o Lico falou da satisfação dos sírios nesse momento entusiasmados. Esse povo está reagindo frente ao que eles estão vivendo, né? Agora, o que cada um
vai responder, nós não devemos tomar como um preconceito de transformar, por exemplo, psicólogos ou psicafins, como se fosse tabuleira de baiana, né, a cada esquina, dando conselhos, tipo, sua vida está muito dura. A gente não sabe, porque de repente uma senhora diz, o que está muito duro na minha vida é esse traste que está do meu lado. E isso é muito humano. Un lacanien intelligent, j'avais déjà rencontré, mais un lacanien clair et en plus drôle, E ainda mais engraçado, il fallait venir au e Brésil. isso eu precisei vir ao Brasil para encontrar. Boa noite, Jorge Forbes. Bonsoir. Boa noite, Luc Ferry. A gente está ao vivo transmitindo essa palestra no site da CPFL Cultura. Temos mais de 800 pessoas no chat mandando várias perguntas aqui. E algumas pessoas em salas de aula também se reuniram para ver. A Universidade do Contestado, em Santa Catarina, o curso inteiro de psicologia está assistindo. São cerca de 200 alunos acompanhando essa palestra. Mais 50 alunos do professor Wellington, do curso de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão. E a pergunta vem dessa classe, né? Vem uma pergunta indignada aqui do professor. Ele começa a pergunta falando se não devemos nos indignar por nada, nem mesmo com a corrupção. Ele completa com uma outra linha de raciocínio. Se poderíamos dizer que está havendo um reencantamento do mundo, um retorno dos deuses, na sacralização do humano, na exaltação do amor. É interessante, só para juntar sobre essa questão do pessoal de Santa Catarina, que está nos vendo pela internet, é interessante quando a gente toca na questão da indignação, é como se nós tirássemos a base moral da sociedade. É como se a gente tirasse a indignação, não teríamos mais nada para propor. Mas exatamente o que nós pensamos, porque eu me associo ao que Luc Ferry falou, é que não é a melhor resposta à indignação. Talvez a pior. É melhor agir contra a corrupção do que ficar se indignando. No pequeno livro de Stefan Hessel, que fez explodir esse vasto movimento no mundo inteiro, o movimento dos indignados, em Israel, na Espanha, um pouco em todo lugar, na Grécia. Há uma crítica muito violenta de Israel. Mas se indignar contra a política de Israel, na minha opinião, está a 1000 léguas de poder resolver a incrivelmente difícil questão do conflito no Oriente Médio. Nós temos muito mais inteligência e coragem do que indignação. Não são as mesmas qualidades. A indignação, eu vou agora aqui fazer o papel do herói. Eu também sinto indignação, é claro, para responder ao nosso amigo que está colocando a questão. Lógico, eu me indigno como todo mundo. É lógico que é um sentimento que todo mundo sente, é lógico, é evidente. Em alguns momentos, mas é um escândalo. Não é possível. Como o nosso amigo Verde, estou indignado pela indignação, mas eu sinto isso, claro, mas é um sentimento que precisa ser ultrapassado imediatamente para passar outra coisa rápido. É só uma chispa, nada mais do que isso é indignação. Eu gostaria de dizer novamente, voltar a uma questão, se vocês permitirem, não vou falar muito, mas agora mesmo eu gostaria que a gente falasse a diferença entre psicanálise e filosofia. Eu gostaria que a gente voltasse a isso, porque eu demorei 30 anos para entender a diferença entre os dois. E como eu gosto muito dos dois, eu não sou um crítico hostil à psicanálise. Eu gostaria muito de te dizer como eu defino, e eu queria saber como você pensa. Eu já vou fazer a pergunta. Mas antes gostaria de dizer uma coisa. Eu estava falando agora do mundo capitalista, que é ao mesmo tempo formidável porque ele inventou o casamento por amor, por exemplo, e o detestável porque é um mundo de consumo viciante.
E eu digo sempre para os meus amigos empresários, eu tenho alguns amigos, grandes empresários na França, são amigos meus, eu digo sempre a eles, vocês esquizofrênicos, vocês são esquizofrênicos, vocês estão divididos em dois, por quê? Como os empresários de direita, geralmente eles são de direita, ou agora então são uns malucos em geral, um verdadeiro empresário é alguém de direita, claro. Mas enfim, como os empresários de direita, os valores morais são reacionários, eles querem que as crianças sejam bem criadas, personalidade autoritária, que fixem-se as regras e etc e tal, dá um aperto nas crianças. Mas eu digo, em casa você é autoritário e reacionário de direita, e na sua empresa você exatamente o contrário na empresa. Na sua empresa você faz grandes campanhas publicitárias para transformar as crianças em zapeadores consumistas viciados. Tem que escolher o que você quer. Você quer as crianças bem criadas, inteligentes, cultas, ou você quer crianças que fazem zapping da TV o tempo todo, que ficam olhando televisão e embrutecidos. Você não pode ter os dois. Essas são as contradições do homem de direita. Não é a esquerda que é responsável por isso, é a esquizofrenia dos homens de direita. Eles são reacionários em casa e eles são revolucionários na empresa. É isso que não se encaixa. Eu sempre falo para os meus amigos empresários, vocês conhecem esse provérbio, tem 3 versões. Eu adoro esse provérbio, ele tem em todas as línguas. Em inglês, a gente diz, you can't have your cake and eat it too. Não se pode ter o seu bolo e já tê-lo comido. Você não pode ter o bolo e já tê-lo comido. Em francês é bem engraçado. Eu não sei se o nosso amigo tradutor vai poder traduzir direito isso. A gente diz, a gente não pode ter a manteiga, o dinheiro da manteiga e o sorriso do leiteiro. Tem que escolher, não dá para ter os 3. E na Itália ainda é mais engraçado, em italiano é excelente. Isso, inclusive é muito explícito, fala muita coisa sobre os italianos. A gente não pode ter o tonel cheio e a mulher bêbada. É preciso escolher. Isso diz muito do espírito italiano. Mas eu falo disso para os homens de direita, para os empresários. Você não pode ter o mundo do consumo desenfreado para que as suas empresas ganhem, tenham lucro, e a escola que vai bem e as crianças bem criadas. Essa é a grande contradição do mundo atual. É o grande problema da educação hoje. Eu vou deixar a pergunta que ele pediu para fazer para ele como última, mas que não será já sobre o psicanalista e o filósofo. Mas nós estamos caminhando para pouso. Então, quem quiser fazer perguntas, aproveita esse momento que daqui a pouco nós pousaremos. Mais on dira psychanalyse et philosophie. Oui, será a dernière. Será a dernière. D'accord. Meu nome é Dorotê, eu tenho a seguinte questão a lhe fazer. Nessas últimas revoluções no mundo árabe, chama a atenção que praticamente todas elas foram organizadas pelo Facebook, né? Pelas redes sociais. Isso é uma novidade, porque se nós pensamos nas tradições, nas revoluções tradicionais, elas foram feitas nas ruas, nas barricadas, né? E aqui nós temos pela primeira vez o Facebook como uma praça pública, como um fato político, né? E também o que chama a atenção com tudo isso, o valor da amizade, porque no Facebook nós somos todos amigos. O que o senhor pensa sobre isso? Eu não sou um fã do Facebook. Eu sou obrigado a ter um blog, essas coisas, mas eu desconfio dessa falsa amizade, esse falso calor humano. Não podemos ser inocentes em relação a isso. Eu acho que nas revoluções árabes, o que é importante não é o meio pelo qual as pessoas se uniram na praça do Cairo, diante da política, ou na Síria, sob as balas do exército. O que é importante é essa coragem incrível, verdadeiramente incrível, apenas para defender valores. É isso que me fascina.
E, no fundo, é o que a gente encontra de grandioso em todas as grandes revoluções democráticas, a Revolução Francesa, como no começo, talvez, da Revolução Russa. Eu acho que isso é muito mais importante. Agora, as redes sociais, mais uma vez, eu vou dizer por que eu desconfio muito deles. É porque tem pessoas que dizem que internet é sensacional porque a imprensa tradicional, a televisão, os jornais, eles são um pouco aprisionados pelo poder, limitados pelo poder político. O presidente na França dizem que o Sarkozy ele reprime a imprensa. Eu nunca vi um presidente falar uma coisa dessas para um presidente na França, e não é verdade. Mas é verdade que a internet é livre. Mas eu acho que não é verdade. A internet é muito mais o mundo do rumor, do boato. É incrível como os rumores podem se desenvolver na internet, e você não pode controlar, é o mundo do insulto. Isso parece muito mais com as cartas anônimas que as pessoas enviavam na França durante o período de Vichy, da ocupação nazista, para denunciar os judeus. Porque quando você está escondido atrás de um pseudônimo, um nome falso ou no anonimato, você pode se permitir as maiores atrocidades do mundo sem temer nada, sem correr nenhum risco. Claro, a gente tenta neutralizar isso, mas é difícil. E os rumores se espalham de uma maneira ignóbil na internet. Então, talvez as duas coisas, uma grande liberdade e, ao mesmo tempo, por causa dessa grande liberdade, um grande horror. É isso a internet um pouco. É o que eu acho. É como dizia Esopo, é a melhor e a pior das coisas, mas frequentemente a pior. Não sejamos ingênuos em relação a isso. Não, eu não estou dizendo que você é ingênua, não é nada dirigido a você, não é nada contra você, imagine. Não, muito obrigado pela pergunta. Eu sei bem que você não tem um cara de ser ingênua. Bom, boa noite. Eu talvez tenha uma questão que fuja um pouco do tema propriamente da palestra, mas é uma questão que me angustia bastante. Eu lhe pergunto como ministro da Educação e como filósofo. Foi quando eu li o livro do Lyotard sobre a condição pós-moderna. Então, fiquei pensando sobre a questão da legitimação do saber na sociedade contemporânea mais desenvolvida e da propriamente lugar da filosofia, já que, por exemplo, a introdução da eficácia ou da performance tira o lugar da filosofia de legitimação do saber como havia na modernidade. E, na sua avaliação, isso é um processo que procede ou ainda estamos, então, no discurso da modernidade? Não, d'abord, em primeiro lugar, para que não haja mal entendido, eu tinha uma grande amizade pelo Lyotard. Tinha muito afeto por ele. Fizemos programas de TV juntos, discursos, debates na Sorbonne sobre Kant. Nós brigamos muito, mas a gente também se reconciliava e nos tornamos grandes amigos. Eu fiquei muito triste quando eu soube que ele tinha um câncer e que ele faleceu. É alguém pelo que eu tinha muita amizade, muita estima, muito respeito. Bom, apenas para que não tenha nenhum mal-entendido em relação a ele. Ao mesmo tempo, eu acho que nesse período que eu conheci muito bem, eu conheci o Derrida, Bourdieu, Lyotard. Eu era um rapaz e eles eram a geração antes da minha, eu admirava muito eles. Havia uma espécie de paranoia neles. Havia uma visão do capitalismo que era completamente paranoica. E essas pessoas se imaginavam que iam suprimir a história, iam suprimir a filosofia, que iríamos suprimir todas as disciplinas críticas. É exatamente o contrário que aconteceu. Nunca antes a gente se interessou tanto
pela filosofia quanto hoje. Eu não falo da minha filosofia, eu falo de todos os filósofos, não de mim unicamente. Quando você dá um curso de filosofia sobre Spinoza, sobre Kant, tem 1000 pessoas que vêm assistir a sua aula. Nunca tivemos tanta gente apaixonada por história e filosofia quanto hoje. Então, alguma coisa de paranoico nessas ideias deles. Nesse período dos anos 70, perdão, a gente acreditava realmente que o capitalismo, porque era o culto da performance, da rentabilidade, da eficácia, porque o que o Heidegger chama do mundo da técnica, e o que o Horkheimer chamava de razão instrumental, nós iríamos suprimir tudo que fosse inútil ao capitalismo. Isso não é verdade. As sociedades capitalistas são as únicas sociedades que são capazes de fabricar o antídoto, o contraveneno delas. São sociedades na qual, ao contrário, mais do que nunca antes, e em todos os lugares, a crítica do capitalismo é possível. E, ainda mais uma vez, é preciso explicar por quê. Nós vivemos, nós sabemos, numa sociedade laica. Isso não quer dizer que as pessoas não sejam religiosas. Não, aqui deve ter 70% das pessoas que têm alguma fé religiosa, não sei. Estatisticamente, seria plausível uma coisa dessas. Mas a gente vive numa sociedade onde há muita gente com fé religiosa, mas mesmo assim são sociedades laicas, não há religião de Estado. A fé é um assunto privado. E nessas sociedades laicas, como a religião não é mais a resposta coletiva, a gente se interessa cada vez mais pela filosofia. Porque, no fundo, a filosofia é uma tentativa de responder à questão o que é uma vida boa, uma vida bem-sucedida, sem passar por Deus e nem passar pela fé. A filosofia é uma resposta laica, não religiosa, que é em acordo, em fase com o mundo que a gente vive. É por isso que a gente tem hoje os best-sellers em filosofia, que são incríveis, que a gente nunca conheceu na história da humanidade, nunca teve isso antes, inclusive livros muito complicados, que apaixonam multidões, que começam a compreender filósofos muito complicados, que apaixonam também empresários, às vezes operárias, pessoas que trabalham num açougue, que vêm para a universidade, universidades para adultos, para tentar entender o que é a filosofia. Essa visão do capitalismo era paranoica dos anos 70. Era realmente a extrema esquerda louca que se imaginava que tinha que fazer a revolução. E eu me lembro, perdão, mas os lacanianos eram delirantes, porque muitos deles, eu não vou citar nomes, mas eles te explicavam que, por exemplo, na China não tinha mais loucos, não tinha mais hospitais psiquiátricos, porque a sociedade estava tão reconciliada que ela nem fabricava mais loucos. O problema é que todos eles estavam no poder, os loucos, na China, naquela época. E aí eles fizeram grandes estragos. É a última questão? Depois tem mais uma. Você tem essa questão agora e depois tem a outra da psicanálise e da filosofia. Por favor. Internet, tem mais alguma coisa? Professor Ferri. Ok. Merci pour être avec nous ce soir. Je suis très content. Je suis José Luiz Guazelli, je suis consul honoraire de France à Campinas. Mais je vais vous faire une question en portugais, parce que pour moi ça va être plus précis. Como o senhor sabe, nós vivemos no Brasil uma situação econômica muito positiva há alguns anos. Oui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um medo ou uma indignação muito forte, também há alguns anos, que é o resultado ou a qualidade do ensino no Brasil. A partir de sua experiência como ministro da Educação e ministro da Juventude, nós seríamos muito gratos se o senhor pudesse nos deixar uma linha de reflexão para que numa região responsável por 10% do PIB nacional, nós pudéssemos sermos capazes de melhorar a qualidade da educação. Eu tive a grande sorte de conhecer o ministro da Educação brasileiro, Cristóvão Buarque, quando era eu mesmo ministro da Educação na França. Tivemos ótimas conversas, apaixonantes conversas com Cristóvão Buarque. Havia algumas coisas que a gente não pode dizer muito,
quando a gente é ministro, tem um problema de dinheiro. Como pagar melhor os professores? Isso faz parte da questão que você coloca, mesmo se é uma questão óbvia, trivial, mas é muito importante. Não havia dinheiro. Cristóvão Buarque não tinha dinheiro para melhorar o salário dos professores. Eu apenas dei 2 conselhos. É um pouco pretensioso, eu não tenho conselho para dar, mas, na minha opinião, havia 2 ideias importantes. A primeira ideia era que tudo se decide antes dos 8 anos de idade na criança. É preciso apoiar e reforçar todo o esforço no ensino fundamental, nas crianças pequenas. Na França tem uma estatística incrível que me deixou completamente louco e que me ajudou muito quando eu era ministro. 80% das crianças que não aprendem a ler até 7 anos, que é a idade de aprendizado da leitura, nunca mais vão aprender a ler. E não é possível compensar esse fracasso. É preciso realmente insistir nos alunos realmente pequenos. Todo o dinheiro que a gente tem, todos os meios que se tem que ser concentrados, os melhores professores têm que ser colocados justamente ali. Isso é o mais importante. Tudo se decide na escola primária. Ensino fundamental. O segundo conselho que eu daria é fazer tudo para melhorar o recrutamento dos professores, a seleção dos professores. Por quê? Porque eu acho que é uma experiência que tem que ser universal. Todo mundo tem a mesma. Todos nós encontramos 3 ou 4 geniais, professores fantásticos, maravilhosos. Eu me lembro de uma professora primária que eu adorava. Eu tive 2 professores na universidade que eram gênios pedagógicos, que talvez um professor de matemática, e eu odiava matemática no colegial, mas enfim, eu tive 4 professores extraordinários. 4. Não mais que 4, mas já é muito isso. E essas pessoas me marcaram por toda a vida. O que é um grande professor? É alguém que te faz gostar de uma disciplina que você não gostava antes, por aquela que você não tinha nenhum interesse. Mesmo a matemática, mesmo a química, a geografia, pode ser apaixonante quando o professor é muito bom. O recrutamento dos professores é muito importante. É preciso colocar os melhores professores nas classes fundamentais. Depois da universidade, bom, aí eles são, claro, forçosamente bons. Não totalmente, mas enfim. Bom. Mas no ensino fundamental é preciso selecionar os super professores. É preciso colocar o dinheiro todo ali, tratar bem deles, pagar bem eles e tornar a profissão atrativa. Né? Tem que insistir aí no fundamental. Quando a gente tem a escola fundamental bem colocada, depois tudo melhora. Realmente nós estamos acostumados a pensar que o professor iniciante deve ir para a escola, não sei mais como é que se chama, mas a escola primária, a escola inicial, né? E na medida que ele vai galgando, vai dando aula para pessoas mais velhas e termina e é glorificado na universidade. A mesma coisa ocorre no campo... C'est le contraire de ce qu'on pense, oui, absolument. E a mesma coisa ocorre no campo psicológico. Infelizmente, a pessoa que sai de uma faculdade, por exemplo, de psicologia ou de medicina, fazendo psiquiatria, vai primeiro trabalhar nos hospitais psiquiátricos porque achando que o louco não vai reclamar. Né? Então, está iniciante, então ele vai primeiro lá. Depois, quando melhora um pouquinho, né, faz sua análise, estuda um pouco mais e tal, aí vai tratar de criança, né? Porque também, como criança, ainda tudo bem. E aí, quando é uma pessoa formada, vamos dizer, aí sim que vai tratar do adulto. Então, nessas 2 vertentes da nossa sociedade, eu vejo que esse problema é crucial e é bom ter lembrado disso. Bom, nós estamos caminhando para o final, né? Ficou uma questão no ar, que foi a questão... Ficou uma questão no ar, que foi a questão que Luc Ferry se pôs a Luc Ferry. Que é... Oui, mais parce que je voulais en parler avec toi. Então, que é a diferença entre a filosofia e a psicanálise, entre o filósofo e o psicanalista.
Parce que c'est une question qu'on m'a posée. É uma pergunta que me fazem muito frequentemente. Você defende a ideia que o objetivo da filosofia é de chegar à boa vida, o objetivo da filosofia é vencer os medos. Eu escrevi um livro que se chama Vencer os Medos, Superar a Angústia, mas é uma enorme diferença com a psicanálise. O seu objetivo, quando você se ocupa de alguém, é tirá-lo da angústia, que ele tenha uma vida melhor. Mas não é a mesma coisa. Essa questão é difícil. Perdão, eu vou responder simplesmente uma pergunta muito difícil. Depois, talvez, a gente pode voltar em São Paulo no carro, a gente possa aprofundar a coisa, mas a ideia é geral. Quando a gente olha, eu adoro o Freud. Acho que é um dos maiores pensadores da história da humanidade. Eu não sou como o meu camarada Michel Onfray, que detestava Freud. Eu não estou nem aí que ele transou com um ou com outro. Ele é genial. Eu li tudo Freud, tudo, é verdade. Eu li todo Freud, eu li em alemão quando eu estava estudando na Alemanha e eu achei absolutamente magnífico, um grande pedagogo, bom, alguém que eu adoro, talvez coisas um pouco delirantes no seu pensamento, claro, mas tem muita coisa verdadeira e profunda. E quando a gente vê a teoria da angústia em Freud, para ir rápido, vou resumir, a angústia aparece quando a personalidade é o id, o superego, os proibidos, os tabus, as proibições, quando há uma contradição entre o desejo inconsciente e o superego que reprime, a angústia aparece. A angústia é sempre o efeito da destruição, da divisão da personalidade. Quando a gente está dividido em dois, a gente vê isso fácil. Veja, não há um sentimento mais esgotador do que a culpabilidade. Quando a gente está dividido com si mesmo, você não está de acordo com você mesmo, isso nos esgota, isso nos impede de dormir. Quando a gente se divorcia, quando a gente se sente culpado, é atroz. Então a teoria da angústia em Freud está ligada à divisão da personalidade. Qual que é o objetivo da análise? Bom, se a gente é um pouco razoável, ajudar as pessoas a se recompor, a se reconciliar consigo mesmo. A transferência é feita para isso. E vamos imaginar a seguinte mulher. Vamos imaginar que alguém que fez 10 anos de terapia com um analista formidável como Jorge, essa pessoa, ele está, bom, entre aspas, curado. Eu acho que isso é uma ficção, mas vamos imaginar que no fundo, tanto quanto seja possível, vamos imaginar que ele está curado. Em grosso modo, a angústia patológica teria desaparecido. Vamos imaginar que a cura tenha sido ideal, ele não teria mais angústias, as fobias teriam sido resolvidas, as ideias obsessivas também desaparecem, ele não seria mais angustiado, ele estaria na vida boa. E aí começa a filosofia. Mesmo se você está em perfeito estado de saúde, mesmo se você está reconciliado com você mesmo, o simples fato de que o seu filho de 3 anos possa morrer na sua frente porque ele atravessou a rua, porque ele corria atrás da sua bola, e que o pequeno ser que você mais ama no mundo pode, num centésimo de segundo, ser catapultado por um caminhão, essa angústia, ela não é patológica. Ela não está ligada à divisão da personalidade. Ela está ligada ao fato que nós somos mortais amorosos, apaixonados. Ela está ligada ao fato de que nós amamos e ao mesmo tempo nós somos mortais. E isso não tem nada a ver com a patologia. Não tem nada a ver com os conflitos que Freud analisa, tão bem quanto possível, entre o id, o ego, o superego, etc. E ser mortal é angustiante. Quando você observa como nós somos feitos, essa pequena pele rosada que a gente tem, apenas uma picada de agulha nos faz gritar e a gente pode morrer em 1 segundo, a gente pode ser ferido em 1 segundo. Nós somos uma enorme fragilidade e ao mesmo tempo nós somos uma enorme fragilidade, nós somos capazes de um amor também incrível, tão incrível quanto a fragilidade que nos habita. Essa é a angústia metafísica, não patológica. Disso que fala a filosofia. Essa angústia
angústia da morte, e sobretudo da morte das pessoas que a gente ama, não é pela psicanálise que a gente pode resolvê-la. E por isso que eu clamo desde sempre por uma reconciliação entre a filosofia e a psicanálise. Nós temos 1000 coisas a aprender um do outro, não há nenhuma razão para que os filósofos continuem insultando os psicanalistas e que os psicanalistas continuem dizendo a filosofia é uma etapa pré-científica da psicanálise. É uma bobagem. As duas disciplinas são tão pertinentes uma quanto a outra e elas se ocupam de duas angústias diferentes. A angústia patológica e a angústia metafísica não são a mesma coisa. É isso que eu tinha a dizer. Eu quero te dizer, Dica, que eu concordo plenamente com o que você acabou de falar. Eu queria te dar 2 tipos de percepção. A primeira mais pessoal, você disse que depois da pessoa tratar das suas angústias fóbicas, das suas angústias muito singulares, ela chega a uma angústia da condição humana essencial e que aí vai para a filosofia. Eu quero concordar com isso e quero dizer que todo mundo que quiser fazer filosofia tem que primeiro fazer uma análise. O que eu acho que é... Bon, il essaye de marquer un point, mais je suis d'accord avec lui. Okay. Je vous raconterai une dernière blague pour finir, parce que... Não, mas eu também quero falar... Não, agora eu quero falar só sério. Agora te respondendo mais. Não, mas é isso. Agora, e acho que realmente a psicanálise não cura ninguém da sua existência humana, ao contrário, faz com que a gente suporte essa existência e responsabilize por ela. E tem uma frase de Lacan que eu gosto muito, não sei se você se lembra dela, que é: de notre condition de sujet, on est toujours responsable. Da nossa condição de sujeito, nós somos sempre responsáveis. Ou seja, da nossa condição de sujeito, nós não somos tratados. A psicanálise não muda, né, o essencial da espécie humana. Não, c'est vrai. Que é tratado e discutido pela filosofia. Depois de uma frase dessa, eu posso contar uma piada idiota. Depois de uma frase tão fantástica. Bom, agora eu não posso me conter. Vamos lá. Quando eu era um rapaz na universidade, como eu achava que eu nunca iria ter o doutorado de filosofia, era um concurso tão difícil, eu fiz uma graduação em psicologia. E eu tinha um professor que era ótimo, maravilhoso, professor de psicologia clínica. Ele era um psiquiatra que se chamava Anus. E no começo das suas aulas ele explicava sempre a diferença entre a psicose e a neurose, que a gente ensinava para os jovens estudantes. Ele falava para que a gente pudesse entender bem essa história que eu vou contar. O psicótico, o paranoico, o esquizofrênico. O psicótico era quem achava que 2 mais 2 é 5. E quando você tentava dizer que era 4 e convencê-lo disso, ele pensava que você era inimigo dele, que você era hostil a ele. E ele continua acreditando que é 5 e que você que está errado. Ele quer explicar que é 4. E ele acrescentava o neurótico, era aquele que pensa que 2 e 2 são 5, mas ele fica puto com isso. E isso quer dizer que ele ainda tem uma relação com a realidade, porque ele fica emputecido, ele é bem menos louco, porque ele vê que tem alguma coisa que está errado nisso. E um psiquiatra alemão também, eu contava isso para o Jorge ontem, não sei, estou falando agora com o tradutor, porque em francês isso vem de La Fontaine, o que a gente chama do sonho acordado, essas histórias que a gente conta, como dizer, quando a gente se torna um grande campeão de tênis, ou a gente
a gente vai transar com a Sharon Stone ou o Brad Pitt, vocês que escolham, a gente sonha que é um herói, são sonhos acordados. A gente ganha na loteria, compra uma casa de campo, um barco, uma Ferrari, um helicóptero, e depois a gente dá para as associações, faz doações para a associação de caridade, a gente nunca se sabe, não pode ter tanto dinheiro também. São sonhos acordados. Em francês isso chama-se castelos na Espanha. A ideia é que a gente iria comprar um castelo na Espanha, um sonho. Um psiquiatra alemão que inventou essa história que eu vou contar, vou deixar isso como legado nessa noite. Ele diz que o neurótico é aquele que constrói castelos na Espanha. Ele vive nesses sonhos acordados. O psicótico, ele mora nesses castelos. Esperem. E o psiquiatra recebe o aluguel. Eis aí.